E aí, tupis guaranis e hello world e aos bárbaros tecnológicos. Aqui quem fala é Marília Santos, do canal MTA Malharte Tecnologia Afetiva. E o episódio de hoje tá muito bom. 117. Usabilidade fora da rota e como os casos extremos podem se tornar um mainstream. O usuário que não cabe no manual, quando a gambiarra vira um insight estratégico. É incrível como a nossa imaginação pode voar longe quando se depara com algo novo e diferente, não é mesmo? A lição do ônibus. O Brasil é um laboratório fascinante para qualquer criador de tecnologia. Somos um dos maiores mercados consumidores de plataformas digitais do mundo, mas também somos mestres na arte da adaptação. Aqui, a tecnologia aterriza e em poucas semanas já ganhou um sotaque local, um uso que nenhum engenheiro do Vale do Silício ou na Faria Lima poderia prever. Nós não apenas adotamos a tecnologia, nós a tropicalizamos na base da necessidade. É o uso não intencional elevado à categoria de arte. A imagem perfeita disso não está em um aplicativo, mas em um ônibus no Rio de Janeiro. Um homem sentado, relaxado, mas segurando firmemente o suporte amarelo no teto. Um dispositivo desenhado exclusivamente para a ergonomia de quem está em pé. A metáfora do ônibus, o mundo físico. O fato dele estar ali segurando um suporte para a pessoa em pé quando ele está sentado é simplesmente um acaso ou uma questão de ergonomia. O design do ônibus projetou dois estados claros. Estado A, pessoa sentada, relaxada, sem necessidade de apoio vertical. Estado B, pessoa em pé, necessidade de segurar no suporte amarelo. O edge case, o usuário criou um estado híbrido. Ele está sentado, mas usa o recurso destinado a quem está em pé. Por que diachos ele faz isso? Talvez o balanço do ônibus exija uma estabilidade extra que o assento não oferece. Talvez seja um hábito muscular de estar pronto para agir. Não importa, o ponto é, para aquele usuário, naquele contexto, a funcionalidade correta do objeto era insuficiente. Ele criou um uso híbrido, uma gambiarra ergonômica que funcionava melhor para ele. A ponte para o digital. O canal Mali Arte Tecnologia Afetiva. Como que nas aplicações digitais o usuário manipula as informações fornecidas pelos desenvolvedores de forma automatizada? E como, sobretudo, conseguir fazer com que esse usuário conceda a oportunidade de melhoria para um desenvolvedor de interface? É aqui que está o ouro. No digital, o desenvolvedor cria um botão para fazer X. O usuário, criativo ou desesperado, descobre que se apertar aquele botão de um jeito específico ou combinar com uma outra ferramenta, ele consegue fazer Y, que era o que ele realmente precisava. No mundo digital, isso acontece o tempo todo. Desenvolvedores e product managers criam rodovias asfaltadas e sinalizadas. E então, o usuário olha para ela, dá de ombros e decide abrir uma trilha no mato ao lado. O grande desafio não é forçar o usuário a voltar para essa rodovia. O desafio real é entender por que a nossa rodovia tão bem planejada parece tão inacessível ou desinteressante para ele. O abismo do óbvio. Por que eles não clicam onde deveriam? Muitas vezes, para quem desenvolve, o fluxo é cristalino. Clique em A, depois em B, para obter C. Mas no radar corporativo, o gap entre esse óbvio técnico e o óbvio humano é um dos maiores gargalos de conversão. O usuário não trava porque é incapaz. Ele trava porque a arquitetura de motivação falhou. Identificamos 3 fricções críticas que geram esse bloqueio. O risco percebido, o medo de errar. O usuário estaciona por falta de confiança no fluxo. Ele tem medo de gerar retrabalho ou de não saber desfazer uma ação. O ROI cognitivo baixo, preguiça mental. Se o esforço mental para entender a ação for maior que o benefício imediato, o usuário desengaja. Fluxos que parecem triviais para o time técnico viram funis de dispersão na prática. A proposta de valor errada, o C errado. Este é o ponto de inflexão. O usuário até entende como chegar no objetivo, mas não vê valor suficiente no resultado. O gatilho de motivação simplesmente não é acionado. Quando o destino faz sentido e o fluxo inspira confiança, a fricção some. Vencendo o incumbent invisível. A concorrência do legado emocional no ecossistema de transformação digital, o maior concorrente do seu novo software raramente é outro software. Eu sempre fiz assim. É a planilha de Excel velho de guerra ou aquele caderninho de anotações.
Esse processo legado opera como um incumbent invisível, sustentado pelo conforto operacional e zero curva de aprendizado. Para destravar esse mindset e gerar atração real no roll-up de ferramentas, precisamos de alavancas estratégicas. Sendo essas, redução do custo de migração com micro-vitórias, o onboard precisa ser sem atrito. Se o usuário percebe que a transição exige energia demais, ele nem entra na jornada. Precisamos gerar valor em segundos para criar momento. Tornar o benefício irresistível. O velho funciona, mas o novo tem que funcionar muito melhor. O diferencial precisa ser evidente na economia de tempo e na redução de erro. O usuário precisa pensar, meu método antigo entrega, mas isso aqui entrega sem dor e no dobro da velocidade. Reposicionar o velho como risco. O golpe final da inércia é mudar a narrativa. O objetivo não é demonizar a planilha, mas mostrar o custo de oportunidade explícito de continuar com ela. Retrabalho, falta de histórico e inconsistências. A narrativa evolui de seu jeito funcional para seu jeito funciona. Até o dia que te deixar na mão, não é mesmo? Quando o Risk Awareness entra no radar, a migração deixa de ser um luxo e vira estratégia de continuidade operacional. Da empatia de palco à inteligência de produto. É muito bonito falar em empatia pelo usuário em palestras, mas na prática operacional, quando vemos o usuário ignorando nossa funcionalidade matadora, a tensão entre o ego técnico e a realidade é imensa. A primeira reação é julgar, ele é preguiçoso ou não entendeu. Para sair desse teatro da empatia e transformar a resistência em insight acionável, precisamos de uma mudança cultural profunda. Primeiro, redefinindo o erro do usuário como uma métrica de design, né? Se um usuário não entendeu, é uma exceção. Se 100 não entenderam, não é falha humana, é uma feature mal desenhada. O erro do usuário é um dado de performance do design. Rituais para desarmar o ego técnico. Produto de alta performance opera com ego zero. Precisamos de rituais como debrief sem culpa ou playback de dor, onde o time repete o que o usuário sente para internalizar o contexto e não a crítica. A resistência como ouro. Emotional KPI. O usuário que trava ou que cria uma gambiarra está nos dando um feedback mais valioso de todos. A resistência dele é um KPI emocional. Uma métrica, né? Um sinal claro de complexidade invisível ou valor mal comunicado. É o usuário dizendo aqui o seu design não está a meu favor. Então, concluindo esse episódio, a gente viu que a alegoria do homem no ônibus segurando o suporte errado não estava falhando. Ele estava otimizando sua experiência com as ferramentas disponíveis. No desenvolvimento de produtos digitais, precisamos parar de usar essas usabilidades fora de rota como problemas de comportamento do usuário e começar a vê-las como mapas estratégicos de otimização e melhoria contínua. Empatia real não é gostar do usuário, é colocá-lo como auditor final da nossa solução. Quando internalizamos que a resistência dele não é incompetência, mas sim um feedback premium, o jogo muda. O julgamento vira estratégia e a gambiarra vira o novo mainstream. Vou fornecer um glossário dos termos utilizados, caso você queira se aprofundar no tema. E não deixe de acompanhar o MTA para mais conteúdos desse tipo. Eu sou Marília Santos, fico por aqui. Até a próxima. Tchau!